E aí entra um ponto muito importante, que é um dos objetivos do nosso encontro de hoje, é trazer os conceitos da prática da terapia neural e para que cada profissional, ao estudar e decidir praticar a terapia neural, tenha a sabedoria de como utilizar esta, porque é muito mais que uma ferramenta, né? Para nós é uma visão médica em coerência com o nosso pensamento médico. Angela, quer falar alguma coisa? Enquanto aguardamos? Fique à Não, vontade. só que terapia neural é maravilhoso. Eu uso há 500 anos, desde que eu fiz curso com você todos os dias, sem exceção. É muito bom demais. Me dá uma resposta maravilhosa, né? E a gente escuta por aí falar várias pessoas e tal, mas na verdade a terapia neural raiz, né, é que realmente faz toda a diferença, porque tem muito uso da procaína aí, que claro que é um anestésico, funciona para várias coisas, né? A gente tem que utilizar, né, saber que isso existe, pode ser benéfico, mas a questão da sensibilidade, saber realmente onde é o ponto, daquilo que faz o animal realmente se reacender, né, faz toda a diferença. Que legal, Angela, você traz um ponto super importante mesmo, né? E que nós, a gente brinca que é terapeuta neural raiz, né? No sentido Então, das isso aí. bases, da terapia neural e de não cair em algumas armadilhas do conhecimento, onde muitas vezes, ao associar conhecimentos, muitas vezes esquecemos bases de algum deles, né? E Uhum. o que você está comentando, às vezes acontece com a terapia neural, onde aparentemente é uma prática simples, porque, né, aplicamos uma única medicação, uma única droga, um único medicamento, porém, com uma complexidade imensa. O primeiro assunto de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre pensamento neural terapêutico, que é justamente que a gente traga e relembre para os terapeutas neurais as bases da terapia neural, o que fazemos, por que fazemos, onde fazemos, né? É o que Uhum. norteia a prática da terapia neural. Se não, como você disse, muito bem disse, Angela, acaba se um reducionismo de acreditar que é só aplicar procaína, né? É Então, muito é mais isso. do que isso, inclusive Uhum. para entender também as respostas. O que que o organismo tá respondendo? Muitas vezes a melhora não vem da forma que nós gostaríamos, mas ele está no movimento. E esse vai ser o final da nossa conversa hoje. Eu vou falar um pouquinho sobre sistema nervoso autônomo, um velho desconhecido, né? No sentido que nós estudamos ele desde o nosso primeiro ano de faculdade, mas ele ainda é um desconhecido com relação à sua relação com as doenças, né? Esse uso Uhum. terapêutico, de que forma a terapia neural pode trazer benefícios terapêuticos e dentro de uma conduta terapêutica, o que esperar da terapia neural, né? E quando a gente entende isso, né, Angela, é uma prática que a gente não consegue mais não fazer, né? Porque de alguma forma o Uhum. sistema nervoso está Não. atuando no processo da doença, se não na Uhum. causa, muitas vezes na dificuldade de se resolver ou de encontrar seu melhor caminho. E aí, Uhum. para nós que fazemos também cuidados paliativos, é dar essa possibilidade de qualidade de vida, que o organismo se adapte a determinada condição, mesmo que seja Uhum. progressiva, e que isso traga para ele, é, de novo, qualidade de vida e o tempo que esse pacientinho esteja aqui conosco, que seja da melhor forma, né? A Ângela atua com oncologia, então tem. é, 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 a gente vai conversar muito com ela, né? Na hora que ela for fazer a apresentação, a gente vai. Ó, tô Vamos. ficando com medo, eu acho que eu vou até embora, hein? Não é? Porque você acaba lidando com as É, duas pontas da balança, né? A sim. expectativa de resolução
porém, muitas vezes, lidar com os cuidados paliativos, né, e entender a finitude da vida, que em algum momento vai acontecer para todos nós, inclusive Uhum, para eles também. uhum, E, e os pacientes oncológicos sempre, essa situação, né, vem à tona, claro que depende do, com o que está lidando, né, Angela, mas sempre fica ali um, uma ressalva, um pé atrás, ou como lidar neste momento, né? Então, de novo, a terapia neural também é incrível nisso, né? com Mesmo quando a gente certeza. não, o corpo não consegue resolver, ele vai se. Uhum. Às vezes resolve o contexto do campo familiar. Essa é É. uma grande questão. Uhum. Né? E aí tem um ponto muito legal que a Angela está trazendo. Hoje, né, cada vez se entende mais a medicina sistêmica, as inter-relações, né? E aí a gente consegue, quem tem essa visão e atua, né, com, com esse conhecimento, acaba tendo outro entendimento, inclusive para esse momento final, né? E aí a cura sistêmica que pode vir com a morte, né, Angela? Quer É isso dizer, aí. não E a é? gente tem que entender isso realmente. Às vezes a cura ou a morte, às vezes é um entendimento para todo o contexto, não é só para o animal, né? E tem que ter muito respeito realmente com isso, entender todos os lados, fazer parte daquilo tudo, que eu brinco, né? Todo meu paciente vira uma família, né? Mas não tem como não ser, né? São coisas sérias, está todo mundo envolvido, então tem que passar essa noção para eles, porque até quando acontece a morte, houve um benefício, né? Sim, Com certeza. sim. Muito bom. São 3h15, vamos então começar oficialmente. Eu vou pedir para que todos desliguem as câmeras e o áudio, assim reduzimos os dados para esse primeiro momento. Então, bem-vindos, todos sejam muito bem-vindos. Estamos hoje comemorando 100 anos da terapia neural, com esse primeiro painel Neuralvet. E começo então as apresentações. Eu sou o Juan Flores, deixa eu já passar aqui. Sou veterinário formado há quase 30 anos. Nos últimos, já talvez 15 anos, 12 anos, 15 anos, venho praticando uma medicina mais integrativa, inicialmente com o Reiki, e já há 10 anos conheci a terapia neural e incorporei a terapia neural na minha prática médica. Eu fazia reabilitação antes, né, associado com a clínica geral, e me apaixonei pela terapia neural a partir da minha busca era para uma ferramenta nos cuidados paliativos para poder praticar a ortotanásia, que é acompanhar o paciente até o seu momento final, com a morte natural, ou se realmente fosse a decisão de eutanásia, que ela fosse o mais respeitosa da vida, né? E aí essa visão integrativa era a minha ferramenta, era meu caminho. Quando eu conheci a terapia neural, comecei a ver a sua aplicabilidade no dia a dia e como podia dar um caminho muito especial para cada paciente. E aí decidi aprofundar, estudar e aí decidi me tornar um formador de terapia neural. Já desde 2018 eu dou formações de terapia neural, que eu vou aproveitando e vou abrindo, permitindo o pessoal entrar. Então, sou um buscador, quem me conhece sabe que eu sou um buscador, e a terapia neural me trouxe uma visão de mundo
me trouxe, e dentro disso, uma visão médica que fez muito sentido, não só o meu caminho profissional, mas também a prática médica que eu procuro realizar. Então, nós vamos hoje falar sobre o pensamento neuroterapêutico. Com a Ângela, nós estávamos aí fazendo uma prévia. Vocês estão me escutando? Estão me escutando? Acho que sim. Então, sim. Ótimo. Ok, obrigado. Que é o que norteia a forma que cada profissional, cada terapeuta neural vai incorporar a terapia neural na sua prática médica. Então, a primeiro ponto que eu trago para a gente, fazendo aí um retrospecto, falando um pouquinho da história, quando surge a terapia neural, nós, né, vocês vão ver que estamos comemorando 100 anos de existência, mas as bases da terapia neural surgiram no final do século XIX, com a escola russa de fisiologia, que estudou profundamente o sistema nervoso. Inclusive, essa escola de fisiologia tem o nome, se chama nervismo, onde, onde Pavlov como uma grande referência dessa escola, onde o sistema nervoso, eles tinham a clareza de que o sistema nervoso coordena todos os processos biológicos. Então, já no final do século XIX, já se estudava o sistema nervoso e não só os aspectos neuroanatômicos, a sua participação nos processos fisiológicos, mas também sua participação nos processos patológicos, nas enfermidades. Em 1905, surge a procaína. Ela é sintetizada por Reinhold numa busca de substituir a cocaína como anestésico local. Porém, desde a sua descoberta, em 1905, já na Europa e na Rússia, já se começou a utilizar esse anestésico local, percebendo benefícios terapêuticos. Porém, em 1925, onde dois irmãos médicos, Ferdinand e Walter Rudnick, usando a procaína com finalidade terapêutica, eles deduzem que as respostas que eles tinham era por um efeito de uma ação nervosa, de uma regulação nervosa. E aí eles deram o nome de terapia neural e começaram a sistematizar a terapia neural, que neste momento eles chamaram de terapia neural, eles faziam uma terapia neural de segmento, ou seja, eles fazer uma abordagem do, do sistema neuroanatômico, né? Então, tinha um olhar neuroanatômico, então por isso segmentar, então por isso terapia neural de segmento, e começaram a prática da terapia neural sistematizada. Então, em 1925, há 100 anos atrás, a terapia neural nasce como prática médica na Alemanha com dois médicos alemães. Então, o que é a terapia neural? Para a gente falar de pensamento neural terapêutico, eu vou trazer para vocês, né, não sei se todos que já são terapeutas neurais, mas muitas vezes, de novo, nos esquecemos os conceitos, a base. Então, terapia neural o que é? É uma terapia reguladora, a partir de aplicações de anestésicos locais em baixas concentrações. A procaína é o que mais utilizamos. E essas aplicações são feitas em pontos específicos. Com que objetivo? De diminuir ou neutralizar as irritações do sistema nervoso vegetativo, né? O sistema nervoso autônomo é o mesmo, né? Ele é mais conhecido como sistema nervoso autônomo, mas
Eu gosto de chamá-lo de sistema nervoso vegetativo, porque mais do que a ideia de funções autônomas, né? Ele é responsável pelas funções vitais, por isso eu gosto de nomeá-lo de sistema nervoso vegetativo. E o objetivo dessas aplicações, ao neutralizar as irritações do sistema nervoso vegetativo, é estimular a autorregulação, com finalidade terapêutica. Então, até aí, aparentemente é simples. Porém, o grande desafio é como definir os locais de aplicação, de aplicações. E aí entra o grande desafio, que é, de acordo com a história de vida, com a história clínica e com a avaliação clínica, para determinar ou perceber alterações tônico-tróficas, alterações do sistema nervoso vegetativo. E aí começa o trabalho do terapeuta neural de investigador, de questionador, de observador. Porque nós, nesse momento, podemos abrir o nosso olhar com essa visão sistêmica e buscar as interrelações dos eventos físicos, emocionais, ambientais. Por isso o pensamento neural terapêutico é tão importante, porque o que vai nortear que cada terapeuta neural propunha determinados locais para aplicação vai ser a interpretação de todas essas informações que nós colhemos a cada momento da consulta, em cada etapa da consulta. E a outra questão é como ocorre essa autorregulação. E aqui é outro ponto importante. É, claro que a expectativa de todos é que os sintomas, a doença tenham uma melhora e, se possível, até resolução. Mas esse processo de restabelecimento da saúde, quando fazemos terapia neural, vai estar balizado na autorregulação, no restabelecimento da função moduladora do sistema nervoso autônomo. E aqui vem um segundo ponto importante, que vamos falar no final desse painel, é relembrar e identificar de que forma o sistema nervoso autônomo está participando em cada processo de doença que nós estamos atendendo. Então, eu trago para reflexão, nesse momento, sobre o pensamento médico que cada um de nós está seguindo. Nós somos formados por um pensamento com uma visão convencional, alguns chamam de ortodoxa, onde buscamos fechar um diagnóstico, identificar então a doença a partir dos sintomas, a partir então de investigação, né, a partir dos exames, para a partir de um diagnóstico propor um tratamento. Ok? Esse é um pensamento médico, né? Assim nós somos formados, a ciência está muito calcada nessa visão do pensamento. Porém, tem um pensamento médico mais amplo, eles não são opostos. Só que podemos ter uma visão mais ampla, que é o pensamento médico sistêmico complexo. Muitas das práticas chamadas alternativas ou complementares, eles têm justamente este olhar. Que olhar? Entender o indivíduo como um ser integral, com e aí esse pensamento tem um olhar sistêmico. Espera que algum áudio está aberto aqui. Pronto. Este tem e aí esse pensamento tendo um olhar sistêmico. Ah, aí.
um olhar sistêmico e holístico. A terapia neural permite que tenhamos esse pensamento médico sistêmico complexo, porque, de alguma forma, o sistema nervoso autônomo, o sistema nervoso vegetativo, por integrar todo o organismo, ele tem participação e envolvimento nessa visão sistêmico complexa. Outro novo paradigma, uma outra visão que temos que começar a fazer reflexões e questionamentos é qual que é a relação saúde-doença? Então, de novo, aqui, muitos dos conhecimentos ancestrais, ditos alternativos ou complementares, acabam trazendo muito conhecimento para que entendamos melhor esta relação da doença e da sua inter-relação com a saúde. Muitas vezes, temos às vezes uma falsa ideia de que eles são opostas, né? E não, é um processo o adoecimento é um processo vital, inclusive. Parece estranhíssimo, né, essa reflexão, mas muitas vezes a saúde é a forma, a doença é a forma que aquele indivíduo está tendo naquela condição de manter a vida, muitas vezes. E dentro desses novos paradigmas, desse outro olhar, qual é a participação do sistema nervoso autônomo nas doenças? Então, quando falamos em pensamento neural terapêutico, que é o que norteia o caminho, o pensamento do terapeuta neural, é um primeiro ponto. Nós tratamos o indivíduo, não a doença, o que chamamos de singularidade. Por isso, a terapia neural é uma medicina individualizada. Claro que o motivo de consulta é determinada doença, né? Então, se eu atendo 10 pacientes com determinada doença, por exemplo, displasia coxofemoral, por exemplo, só para dar um exemplo, provavelmente eu vou ter 10 propostas de tratamentos diferentes. Por quê? Porque quando eu entendo esta complexidade do sistema nervoso autônomo e como determinados aspectos, determinadas irritações do sistema nervoso autônomo podem estar colaborando de forma direta ou indireta no processo da doença, neste exemplo, de displasia coxofemoral, eu vou entender que a minha abordagem de terapia neural podem ser em lugares diferentes em cada um desses 10 pacientes, porque eles provavelmente tiveram 10 histórias de vida diferentes, 10, cada um deles teve eventos diferentes, tanto eventos físicos, eventos emocionais. Cada um deles tem uma inter-relação diferente com o seu entorno. Por isso que provavelmente teremos 10 propostas de tratamento diferentes. Outro ponto importante dentro do pensamento neural terapêutico é a relevância do sistema nervoso vegetativo. O seu papel fundamental para a manutenção da vida. Nós estudamos, né, quando estudamos sistema nervoso autônomo lá na disciplina de fisiologia, aprendemos que ele é o responsável pela homeostase do organismo. Só que isso é de uma profundidade muito grande, porque ele coordena todos os processos vitais. Ele faz a interface das emoções com o físico. Então, quando temos uma somatização, quando o corpo físico expressa dentro da sua busca de regulação uma doença física, e o principal fator
que está levando a essa desregulação emocional é o sistema nervoso vegetativo que está atuando, que atua nesse processo. Hoje existe uma disciplina que é a PINE, a psicoimunoneuroendocrinologia, que estuda essas interrelações do sistema imune, o sistema endócrino, com a parte psíquica e o sistema nervoso como envolvido nesse processo. Um outro ponto do pensamento neural terapêutico é as interrelações animal-humano. E aqui né, um pouquinho antes da gente começar a apresentação, estávamos conversando com a Ângela aqui, e ela estava comentando dentro da oncologia, né, e não só da oncologia, mas é, como dentro uma visão da cura sistêmica, né? E eu só vou entender a cura sistêmica, ou seja, muitas vezes a doença e a morte é uma possibilidade de uma cura sistêmica. Eu só vou poder entender isso se eu entender a importância das interrelações animal-humano. E essa interrelação é dos dois lados. Nós olhamos muito, dentro de uma visão antropocêntrica, a visão do humano com relação ao animal, né? Mas, especialmente os animais que estão hoje tão próximos das famílias, né? Hoje dizemos, né, da família interespécie, da família humana e não humana, animal humano, animal não humano. Então, aí essas interrelações acabam tendo um peso muito maior. E todos esses pontos dentro do pensamento neuroterapêutico trazem a importância de entender como, quando fazemos terapia neural, estamos estimulando processos de auto-eco-organização, processos de autorregulação, que estamos, a partir das aplicações, nos pontos adequados, buscando restabelecer o funcionamento, né, a modulação do sistema nervoso autônomo. E com isso, que os processos de autorregulação aconteçam de forma adequada. Então, o que é a autoeco-organização? É entender, é um passo a mais do que a autorregulação. É entender que quando o sistema nervoso autônomo está atuando de forma adequada, ele vai fazer os ajustes orgânicos, fisiológicos, para que processos, por exemplo, emocionais, processos ambientais, possam se regular. E o organismo, nesse caminho de auto-organização, de regulação, vai buscar se reorganizar. E o que é se reorganizar? Muitas vezes se adaptar a uma condição. Muitas vezes é que se ele não consegue restabelecer determinada patologia, determinada alteração, que ele consiga conviver da melhor forma com aquela condição. Então, é importante que a gente não esqueça disto. Por quê? Porque uma das bases da terapia neural é que ela é uma medicina reguladora. Então, ela vai procurar dar condições que o organismo se regule. Se eu entendo isso, eu vou entender que às vezes, para regular, ele precisa fazer ajustes. E esses ajustes, muitas vezes, liberações, liberações físicas, né? Por exemplo, uma agudização de sintomas ou reexpressar uma doença no lugar do passado. Por que ele reagudiza? Porque tinha lá ainda uma informação de memória irritativa. Então ele precisa este caminho, né, não são todos, mas alguns indivíduos vão seguir este caminho no seu processo de autorregulação. E quando eu entendo isto, eu entendo como o meu papel como terapeuta neural é acompanhar os processos. Nós não, como terapeutas neurais,
não estamos olhando apenas a doença. Temos que olhar o paciente como um todo, o indivíduo como um todo. E, e olhar o indivíduo como um todo vai ser acompanhar. Isso me leva a acompanhar o processo da doença. Acompanhar o processo da doença. Isso é especialmente importante nos cuidados paliativos ou quando temos doenças crônico-degenerativas e dentro dos cuidados paliativos, quando chega especialmente no momento da terminalidade. Então, é, esse é o alicerce para para abordagem profissional do terapeuta neural. Muito bom. O que eu queria compartilhar com vocês é isto, a respeito do pensamento neuroterapêutico. Uma conversa mais filosófica, e aí abro para vocês as perguntas. Fui bem de horário ou não? Vamos ver se eu me comportei bem. Ah, Bom, volto para a sala. Ai, meu Deus, o que que eu fiz? Alguma observação, alguma questão? Deixa eu sair aqui, aqui. Ele parou de compartilhar, será? Não, não parou. Oh, meu Deus do céu, eu estou riscando tudo aqui. Alguém tem alguma observação? Gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? O espaço está para. Temos 10 minutinhos para essa partilha. A Daniela aqui está partilhando, que me fez muito sentido isso que você falou. Opa, peraí que fugiu. Que às vezes, para regular uma doença, tem que reviver crises passadas. Sim, Daniela. E aí, em vários aspectos, né? No aspecto físico, às vezes o organismo vai ter uma recidiva. Mas quando fazemos terapia neural, aí a gente tem que fazer um filtro. O quanto voltar um sintoma ou doença é o organismo regulando. E se eu entendo isso, se entendemos isso, interpretamos da melhor, né, da forma correta, vamos ajudar o organismo nesse processo, né? Isso no aspecto físico, mas também temos que pensar nisso no aspecto emocional, no aspecto interrelacional, né? Às vezes trazem alguns conflitos. Uma vez eu atendi um cachorrinho que uma das suspeitas de questões emocionais era a entrada de gatos, né? De novos gatos na família. E era um animal que resiliente, né? Mas que ele demonstrava que não gostava, mas era de uma excelente personalidade e comportamento e não expressava. Quando a gente fez terapia neural e eu comentei dessa possibilidade de liberações, né, físicas e emocionais, no retorno, a tutora comentou que no dia seguinte à terapia neural, a cachorrinha ficava latindo compulsivamente para os gatos, como uma forma, e a nossa interpretação foi, olha, ali ela se expressou, falou, olha, eu não quero vocês ali, esse é meu espaço. Então, claro que sempre quando a gente fala com relação aos animais de emoções ou questões interrelacionais, acaba tendo um pouco a interpretação do humano, né? Mas o que interessa, ou que não há dúvida, é que houve uma mudança de comportamento por um período, né? Então, então é interessante.
A Fernanda está comentando aqui, está perguntando qual a correlação da visão sistêmica da homeopatia, medicina tradicional chinesa e terapia neural. Fernanda, excelente pergunta. É, dentro da terapia neural, eu vou dizer clássica, não sei se a palavra seria clássica, mas talvez essa terapia neural de 100 anos atrás, dos irmãos Hunick, não tinha essa visão sistêmica, tá? Existia uma visão, sim, de que irritações à distância poderiam repercutir na expressão de doenças, em outro lugar do corpo, né? E isso, então, eles deram o nome de campo interferente. Mas, até esse momento, essa escola alemã de terapia neural tinha uma visão neuroanatômica, então uma visão né, do corpo, né, da matéria física. Quando pensamos na questão emocional, na questão sistêmica, aí quem traz essa grande, essa nova visão para a terapia neural é na década de 70, um médico colombiano, que é o Julio César Payán de la Rocha, um filósofo, então ele é reconhecido como filósofo da terapia neural, e aí então ele era homeopata, então ele traz um pouco dessa visão sistêmica da homeopatia, ele também era fazia medicina tradicional chinesa, e aí ele percebe essa correlação da participação do sistema nervoso autônomo dentro nesses processos sistêmicos, né? Então aí é onde elas se amarram, Fernanda. Qual que é a diferença? É a forma que cada uma delas atua para que eh, ocorra uma reorganização do processo sistêmico, né? Do que está acontecendo. Mas e aí é uma coisa muito legal, Fernanda. Quando a gente entende o aspecto de cada uma dessas medicinas, a gente vai conseguir usar de forma muito harmônica e com muita sabedoria essas medicinas de forma complementar, para que uma apoie a outra no processo de regulação, né, no processo de reorganização. Então, é bem legal. Então existe correlação, né? Existe correlação, mas cada uma atua de formas diferentes, né? E a anamnese na terapia neural, ah, de uma forma sistemática, no primeiro momento, fazemos a anamnese clínica, né? Procurando identificar os eventos físicos, né? Inclusive dentro de uma cronologia, mas também um segundo momento da anamnese são os aspectos comportamentais e interrelacionais, que também colocamos na linha do tempo. E aí é impressionante como aparecem as concordâncias, né? É, houve um evento, por exemplo, mudança de casa, e aí, algum tempo depois, surgiu uma doença, ou agudizou uma doença crônica, né? É, houve algum evento, por exemplo, uma perda importante na família, e muitas vezes isso surge quando a gente põe os eventos, na cronologia surge. De novo, acaba tendo uma correlação em algum momento com algum aspecto da história clínica do paciente, né? E assim vai. Então, inúmeros eventos. Então, a anamnese é esse olhar. A gente fala muito que, e aí sim é um treino, né? É um treino para o terapeuta neural, e aí a bagagem de outras medicinas que olham esses outros aspectos é incrível, porque às vezes a resposta não vem de forma verbal, mas às vezes vem sobre outros aspectos durante a consulta, né? Então, o terapeuta neural tem que estar muito conectado no seu atendimento. Tem que estar conectado porque nós temos o intermediário, né? Nós temos o interlocutor, né, Fernanda? Então, é,
O, o, o tutor tem uma informação, tem uma visão da situação, e infelizmente o nosso paciente ele não tem possibilidade de verbalizar, mas quando estamos atentos e observamos, ele acaba se expressando de alguma forma, né? De novo, é uma análise subjetiva, mas quem entende de comportamento é impressionante como você consegue fazer uma melhor leitura, uma melhor interpretação do que o animal está contando a respeito de cada situação. Assim como quem tem uma visão sistêmica, a mesma coisa, acaba fazendo uma interpretação, percebendo sinais e respostas eh, de uma comunicação não verbal, né? E aí, sendo assim, o método Runic difere do método colombiano, é, sobre alguns aspectos, sim, Fernanda, sobre alguns aspectos, sim, né? Tecnicamente é a mesma coisa. Buscamos locais onde podem ter irritações ou memórias irritativas. O que muda é que para os colombianos, esses locais podem ter memórias irritativas e emocionais, né? E aí é incrível, porque isso abre o leque. Para nós, veterinários, isso Isso traz uma possibilidade incrível, porque muitos dos nossos animais são resgatados, passaram por situações importantes, né, emocionais. Então isso abre um modo de abordagem, uma abordagem terapêutica importante. A Karina está perguntando essas questões sistêmicas e emocionais do animal teriam interferência no tutor na hora da anamnese? Karina, ó, de alguma forma, existe um vínculo, né? Que existe um vínculo animal-tutor, ou melhor, quando existe um vínculo animal-tutor, tutor-animal, aí, sim, às vezes acontece que a gente tem que pedir, por exemplo, para o tutor aguardar um pouco lá fora, aí às vezes o animal se comporta de outra forma. Porém, é importante que a gente seja um grande observador inicialmente, tá? Dessa relação. E pode ser que em algum momento a gente faça esses testes para ver como cada um se comporta, né? É, eu, particularmente, não faço uma abordagem, especialmente na história de vida, na anamnese, muito focada no tutor, nas questões da família humana. Eu procuro identificar eventos e deixo que as questões mais profundas elas vão naturalmente surgindo durante o atendimento, ou naquele primeiro atendimento, ou nos próximos atendimentos. Porque a gente, nesse processo, nós somos um terceiro elemento que, com essa visão sistêmica, nós vamos fazer parte desse processo terapêutico. Mas dentro do movimento do sistema nervoso autônomo do paciente e do movimento sistêmico, esses movimentos muitas vezes acontecem de forma orgânica. E eu até acho importante, eu prefiro deixar que aconteça de forma orgânica, porque às vezes a gente toca em pontos onde para o tutor podem trazer questões muito profundas. E nós temos uma limitação, né, da nossa, tanto da formação da terapia neural, quanto da nossa limitação como profissionais, né? Nós veterinários não podemos fazer terapia neural em humanos. Aí são médicos e dentistas. Assim como o contrário, médicos e dentistas não deveriam fazer terapia neural em animais, porque você precisa ter todo esse conhecimento médico veterinário, né? Então, não sei se te respondi, Karina. É, exemplo, uma perda, doença tutor com animal. Mas sim, às vezes temos os mesmos eventos, tá? Às vezes o luto, quem está vivendo não é só o tutor, é o animal também, tá? Não sei se era essa a tua pergunta. Ângela está comentando, Rô, me corrija se estiver errada, porém, em relação à homeopatia, por ser uma frequência, em relação à procaína pela ação dielétrica sobre a membrana celular, ajuda na recepção da informação. Aí, Ângela, você está trazendo uma correlação da forma que cada uma atua, né? Legal isso que você está trazendo. E eu nunca tinha pensado nisso, mas ah, é, quando a gente
consegue aprofundar as inter-relações, o conhecimento e a forma de atuação de cada medicina, aí a gente consegue chegar a essas análises que você está trazendo, né? Que talvez tenha uma ação sinérgica, né? É, 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 que importante. Legal a tua colocação, Angela. Doutor Mente, né? A Karina está comentando. Isso me preocupa. Na verdade, a gente tem que saber fazer filtros, Karina. Tem que saber filtros. Às vezes, essa mentira, às vezes, é inconsciente e sistêmica. E tá tudo bem. Por isso que a gente não pode ter a informação do tutor, é uma visão. Eu sempre brinco assim, que é uma visão dos fatos. E a gente tem que ter a nossa visão dos fatos, do que a gente identifica no exame clínico, nesse exame clínico, observando os sinais do sistema nervoso autônomo, tá? E a Carol está comentando aqui, tomar cuidado para não deixar alguns tutores que querem transformar a sessão em terapia para eles. Com certeza, Carol, eu tomo esse cuidado cada vez mais, porque cada vez mais eu preciso menos informação do tutor. Porque quando a gente, acho que com experiência, a gente vai fazendo perguntas-chaves e a gente já consegue identificar os vínculos e as relações. E aí, e aí eu não preciso ficar aprofundando aquelas perguntas, né? Por senão virar terapia humana, não tenha dúvidas. Não tenha dúvidas. Ângela, quer abrir o microfone e colocar a tua visão sobre a, a homeopatia heteropeneural? A Ângela atua, ela, né, quando ela Não, for apresentar, a gente fala um pouquinho mais, mas eu ela atua só tava, com biofal, eu só atua tava com... falando porque ela perguntou. João, não quero me meter, não, é só porque ela perguntou, eu Não, só não, 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 mas, não, não, coloquei uma mas é isso mesmo, explicação só, agrega, que eu agrega. Não sei se, acho. não sei se, Mas, na se, verdade, se eu entendi o que você comentou, que elas teriam ações, que uma poderia ajudar a ação da outra, ou não. Tem ações diferentes, né? Tem abordagens diferentes, né? mas ajuda muito. Elas ajudam, né? É isso mesmo, né? Ações diferentes, mas que uma ajuda a outra Potencializa. demais. Perfeito. Muito. Isso aí. Não, legal. Não, eu sempre, eu tenho mesmo, todas as medicinas que têm uma visão reguladora, elas vão andar de mãos dadas com a terapia neural. A sabedoria, como a Angela trouxe, eu tenho que saber o que cada uma faz e em que momento usar cada uma, né? Mas, mas que elas são sinérgicas, sem dúvida. A Carmen está perguntando, quais as perguntas-chave determinantes para construir o caminho terapêutico? Carmen, essa resposta é uma resposta de reflexão e cada profissional vai ter o seu caminho para construir o seu atendimento, tá? Porque depende. Quem tem formações por exemplo, a consulta um homeopata, quando vai estudar terapia neural, eu às vezes tenho que pôr freios, porque eles começam a fazer perguntas de aspectos da homeopatia, né? E esse é um treino que cada um vai ter que desenvolver, é, como abordar, como perguntar, e o que perguntar, né? Então, hum, não tem assim, eu pelo menos não tenho eu até já tentei fazer um cronograma, tá? Mas qual que é a armadilha disto, Carmen? Eu muitas vezes perco a conexão com o tutor e com o paciente. Eu perco a conexão no momento da consulta, tá? Tem um conceito da terapia manual que é o sentir pensar. E o sentir pensar, ele é um pouco isso. Tem o pensar, que a gente está racionalizando o tempo todo e procurando justificar e entender cada aspecto, mas tem o sentir. E que quanto mais a gente desenvolve o sentir, por isso algumas pessoas dizem, eu concordo, eu também falo que a terapia neural é a terapia do coração, para nós que sentimos além de pensar. É, especialmente porque o nosso paciente não fala. Ou melhor, ele se comunica, mas ele não verbaliza. Então, interpretar um olhar muitas vezes diz mais do que mil palavras, tá? E aí é sentir.
E aí são aspectos que entram, que a gente, que toca o coração mais do que a mente. Muito bom. Eu não consigo parar a apresentação. Ah, stop share. Achei. Muito bom. É isso. Angela, tá pronta?